Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Shira e no vídeo de hoje, um vídeo muito especial para os fãs de My Little Pony, como eu sou também. Hoje a gente vai falar sobre algumas personagens que poderiam, na realidade eu acho justo que elas fossem princesas no mundo de My Little Pony. Além, né, da Twilight, outras personagens poderiam ter se transformado em princesas. Daí você vai escrever aí nos comentários se você discorda, se você concorda, colocar novos personagens que não estão na lista. E sem mais enrolação, vamos começar. Mas espera, antes de tudo isso, já deixem o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também me seguir nas redes sociais, é claro, gente, tanto o TikTok quanto o Instagram. Cara, você fica aí o dia inteiro no TikTok, aproveita e vai lá me seguir, não vai demorar nem 5 minutos. Então, sem mais enrolação, vamos começar! Quando a gente pensa nas princesas de My Little Pony, gente, a gente vem logo à cabeça as coroas, as asas, os castelos, mas será que é só isso que define uma princesa? Em My Little Pony, ser princesa também está ligado a algo maior: liderança, responsabilidade, crescimento pessoal e, acima de tudo, a amizade. Por esse motivo, a Twilight se transformou na princesa da amizade, porque ela conseguia tão bem, né, ser uma boa amiga e conseguir ver a amizade de uma maneira que nenhum outro pônei conseguia ver, entende? Então ela acabou se transformando nessa princesa. Hoje eu quero falar sobre personagens que provaram com atitudes e evoluções que mereciam este título, mesmo sem nunca terem usado uma coroa. Então, assim, vão ter personagens aqui nessa lista que tiveram a oportunidade, né, de se transformarem em princesas, e outras que realmente não tiveram, e a gente fica tipo, por quê? A primeira personagem que a gente vai falar é a Sunset Shimmer. Eu nem sei falar o nome dela, mas, gente, primeiramente, vamos falar sobre o quanto que ela é linda. Eu acho a paleta de cor dela magnífica. E ela apareceu pra gente no filme de My Little Pony, Equestria Girls. Ai, é o meu filme preferido, que é o primeiro, gente. É muita nostalgia. Ela é talvez uma das personagens mais complexas da franquia, né? Ela começou como aprendiz direta da Princesa Celestia, extremamente talentosa, ambiciosa e confiante, né? Ela teve uma ambição, né, muito maior do que ela deveria ter. Mas o que a torna especial não é o começo, e sim o caminho dela. Ela deixou o orgulho falar mais alto, queria poder, reconhecimento e respostas rápidas. Quando não conseguiu isso, escolheu o caminho errado, escolheu o caminho mais fácil, né? Diferente dessas vilãs rasas, ela reconheceu os próprios erros dela, sentiu culpa, né, no filme, trabalhou todos os dias para ser uma personagem melhor. Ela aprendeu o que é ser amizade na prática, né, graças a Twilight, errando e se machucando e crescendo. O fato dela merecer, na minha opinião, gente, ser uma princesa, né, ela não se transformou, quem se transformou foi a Twilight, né, foi o fato de, tipo, ela liderar os grupos sem impor autoridade nos filmes. Ela salvou a Equestria já, né, nos outros filmes, e inspirou mudanças profundas em quem estava ao redor. Ela não precisou de asas para provar que era digna, ela se tornou uma princesa no momento em que escolheu mudar. Então, tipo assim, ela foi uma personagem que mudou muito, ela escolheu mudar. Ela poderia ter se transformado, assim, depois que ela foi derrotada pela Twilight, ela poderia ter querer se vingar, tal, mas não, tipo, ela pediu perdão, ela viu que ela errou, entende? E cara, ela seria uma grande princesa, de verdade. Ai, meu Deus do céu, a paleta dela, imagina ela com asas e ela do tamanho da Twilight no final. Cara, não tem como. Com isso, a gente tem a segunda personagem sendo essa, a Starlight, né? Eu acho, tipo assim, todos os vilões, não tem como, My Little Pony tem o dom de fazer vilões, né, gente? Enquanto a nossa querida Sunset Shimmer, ela representa a redenção, a Starlight representa a reconstrução. Ela começou como uma vilã extremamente perigosa, não só por poder, mas por ideologia. Cara, ela conseguiu, tipo assim, ela literalmente apagou tudo. Cara, ela foi muito inteligente. Tipo, imagina, ela tirou as marcas das pôneis. Tipo, ela foi num nível que não tinha como. O passado dela, tipo, ela manipulava as amizades, acreditava que a igualdade significava controle, usava a magia de forma extrema, né? Inclusive, gente,
Quando ela lutava utilizando magia, ela era boa. Mas tudo isso veio de dor e de medo de abandono, né? Depois de ser derrotada, ela não foi descartada como personagem, ela foi ensinada, acolhida e desafiada a mudar. Inclusive tem um filme, né, do Cristal que ela tá junto e ela tem uma participaçãozinha ali, né? Ela basicamente encontra o amigo de infância dela, que eu esqueci o nome dele. Aprendeu a controlar seus impulsos, virou conselheira e professora e cresceu emocionalmente, tanto quanto magicamente. Cara, ela evoluiu demais. Eu acho que a Twilight tem o dom também de realmente fazer as pessoas mudarem, né? Se arrependerem. O fato dela merecer ser uma princesa, na minha opinião, é o fato dela ter uma magia muito forte e controlada. Cara, ela controla muito bem a magia, evoluiu sem perder sua personalidade e ajuda os outros a encontrarem o equilíbrio, da mesma maneira que um dia ela perdeu, ela faz os outros encontrarem. Ela prova que não é o passado que define uma princesa, mas o esforço diário de ser melhor. Olha que coisa linda, gente! E por último, mas eu acho que o mais importante que muita gente queria, inclusive eu postei no meu TikTok faz um tempo, o pônei, o próximo pônei, as pôneis no caso, né? Que deveriam ter se transformado em princesas são as meninas que acompanharam a Twilight desde o início. A Applejack, a Fluttershy, a Harriet, todas elas deveriam ter se transformado. Gente, tipo, cara, só a Twilight, tipo, eu via, quando eu era criança, e eu assistia My Little Pony, eu via o pessoal fazendo o design e desenho, tipo, das meninas, assim, com asas também, ou com chifre, tipo, como princesas. E eu ficava realmente imaginando elas como princesas, cara. Quando a Twilight virou uma princesa, ela representava a amizade como o conceito, mas as amigas dela representavam a amizade vivida. Então, as amigas dela, no caso a Applejack, a Harriet, sempre estavam ali, tipo, todo mundo juntinho. Elas trabalhavam em grupo, só que a princesa era a Twilight, né? A Applejack seria a princesa da honestidade. Ela sustenta a família, trabalha incansavelmente, nunca abandona seus valores. Ela lidera pelo exemplo, não pelo poder. Já a Harriet, a princesa da generosidade, cara. Mesmo quando, tipo, lá no primeiro episódio, quando ela teve que cortar a cauda, né, dela, que ela gostava muito pra deixar aquele monstro da água mais feliz, porque ele tava com uma autoestima baixa. Cara, a Harriet tem uma generosidade muito grande. E ela é criativa, empreendedora, sempre coloca os outros antes de si mesma, usa talento para ajudar. A Harriet mostra que elegância também é caráter. Com isso a gente tem a Pinkie Pie, que muita gente gosta porque ela é engraçada, né? Ela deixa um ambiente melhor, que seria a princesa da alegria. Ela transforma a tristeza em riso, sempre representa momentos bons, né? Mesmo em momentos difíceis. Então ela traz alegria mesmo quando a situação tá difícil, né? A Fluttershy seria a princesa da gentileza. Ai, ela com aqueles bichinhos. Tem um episódio, inclusive, que ela fica com a Fênix, né? Da Celestia, né? E ela não sabe como cuidar da Fênix. Ela é a mais tímida, mas também é a mais corajosa. Defende os outros quando é necessário. Mostra que gentileza é força também. Ela mostra e prova que reinar não é mandar, né? Tipo, ela via coisas boas nas outras pessoas, mesmo quando os outros não viam. A Rainbow Dash, que é a minha preferida, né? Comente aí embaixo qual que é a sua preferida. Que seria a princesa da lealdade, que mesmo quando o sonho dela tava ali, ela não abandonou as amigas dela. Ela nunca abandona quem ama, determinada e disciplinada, inspirada para todos. Ela ensina que os sonhos também são uma forma de liderança. Então, comente aí embaixo por quê, qual personagem que você escolheria para ser uma princesa. A série, no caso, escolheu um caminho narrativo, sendo a Twilight como símbolo máximo, né? E as outras como apoio. Mas isso não significa que elas valem menos, né? Às vezes, a maior injustiça da história é nos fazer acreditar que só uma pode brilhar. Mas mesmo assim, mesmo a Twilight sendo, na realidade, a princesa, ainda assim, muitos de nós têm outros personagens como preferidos. Tipo a Applejack, a Harriet, a Fluttershy, a Pinkie Pie. Então, assim, mesmo a Twilight sendo a central.
Então, comente aí embaixo se tem alguma outra personagem que vocês gostariam de que transformasse em princesa, né? E por quê, né? Eu dei alguns detalhezinhos a mais, talvez o vídeo fique um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Essa foi a minha opinião, eu concordo com todos esses detalhes. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!